Uma das perguntas que eu muito recebia nesses últimos anos, principalmente quando eu estava mais ativo na produção de conteúdos, era se eu atendia, eu fazia consultório de medicina esportiva, nutrologia, etc, etc, se eu podia fazer acompanhamento. E eu sempre me neguei com relação a isso. Né? Eu sempre falava para as pessoas que me procuravam que eu não fazia esse tipo de atendimento, que eu iria esperar entrar na minha residência, fazer minha especialização para depois começar. Mas que se essas pessoas realmente precisassem, eu indicaria um colega ou uma pessoa que eu confiasse para poder ajudar, né, aquela pessoa que me procurava nesse sentido. E o vídeo de hoje é exatamente sobre essa necessidade da especialização na medicina esportiva. Eu vou falar da minha área, da área que eu pretendo atuar. Né? Então, se você é daqueles caras que me segue apenas pelo vídeo, conteúdo informativo, esse não é um vídeo para você, tá bom? Eu vejo muito mesmo, pessoas recém-formadas igual a mim. Né? Eu formei tem mais ou menos 1 ano, eu ainda sou um recém-formado, e desejam e começam a atuar na área de medicina esportiva, se auto-intitulando médicos do esporte, mesmo sem terem feito especialização nenhuma. A maioria é assim. Eu digo isso pelo meu estado, eu moro no Ceará, eu moro em Fortaleza, né, que é a capital do Ceará, e aqui a esmagadora maioria dos médicos que se intitulam médicos do esporte sequer tem o título de médico de esporte. Nunca pisaram na residência de medicina esportiva. A mesma coisa vale para a nutrologia, mas como não é a minha área, a área que eu pretendo atuar é a medicina esportiva, eu vou falar da medicina esportiva. E além desses caras não terem a especialização, eles ainda não têm conhecimento suficiente para atuar na área. E isso era uma coisa que me deixava muito chateado. Por quê? Eu sempre fui um cara de estudar muito. Né? Só no fisiculturismo, eu já estou há 11 anos. Eu vou fazer 26 agora, eu comecei com 15. Eu já comecei sempre estudando. E eu sempre vivi o processo. E desde lá, de 11 anos atrás, que eu sempre venho estudando. Então, eu vejo muita bizarrice, que não tem outro nome para isso, muita bizarrice acontecendo nessa área de medicina esportiva. Por colegas que se auto-intitulam médicos do esporte, mesmo sem ter a especialização. O que, diga-se de passagem, isso é considerado um crime. Isso é proibido pelo nosso Conselho Federal de Medicina. Eu, João, não sou médico do esporte. Certo? Eu posso atuar em medicina esportiva? Eu posso atuar em medicina esportiva, mas eu não sou médico do esporte. É a mesma coisa de você me perguntar, João, quando o cara se forma, ele pode operar uma cabeça? Ele pode fazer uma neurocirurgia? Ele pode, mas ele não é um neurocirurgião. Para ele ser um neurocirurgião, ele tem que fazer uma residência, e quando terminar a residência, normalmente ou faz uma prova, ou apresentação de um trabalho, e ele recebe o RQE, que é o título dele de especialista. A mesma coisa é para a medicina esportiva. Ele faz a residência, ou às vezes faz uma prova, precisa cumprir alguns pré-requisitos, e aí ele recebe o RQE, que é o título dele de especialista. Tudo isso você pode pesquisar no site do Procurar Médico CFM. Bota assim no Google que você encontra. Aí você coloca o nome do médico, ou coloca o CRM dele, o estado, enfim, você encontra o que aquele médico realmente é. Se ele é só um generalista, como eu sou, ou se ele realmente é um médico especialista, como um médico do esporte. E vendo que a maioria dos colegas recém-formados optavam por atuar na medicina esportiva, por ser um dinheiro relativamente fácil e rápido, e achar que é só prescrever hormônio, que é só falar uma besteira ou outra, prescrever um manipulado ou outro, ganhando em cima do paciente, acha que isso é medicina esportiva. Isso me deixava muito triste. Então eu dizia assim, cara, por mais que eu sei que eu tenho mais conhecimento do que a maioria do que estão atuando agora, não porque eu sou um gênio, um expert, mas porque eu já estou há 11 anos estudando isso. 11 anos. Eu vivo o processo, que a maioria nem vive, né? Nem entende o que é. E além disso tudo, eu sou um cara muito skin in the game. Como eu já falei, eu ponho a minha pele em jogo. 11 anos fazendo isso. E mesmo tendo muito conhecimento, sabendo de muita coisa na área, eu ainda olho e falo assim,
eu não me sinto capacitado para atuar na medicina esportiva. Eu acho que eu preciso de mais. Eu quero me especializar melhor, eu quero fazer uma residência boa para eu poder ter bagagem, não só da parte de hormônios, que é o que a maioria das pessoas procuram, e que os médicos acabam, os médicos que não fazem residência acabam atuando mais porque é uma coisa que fica mais simples, digamos assim. Mas também da parte de ortopedia, traumatologia esportiva, da parte, por exemplo, de cardiologia esportiva. Eu posso dar um exemplo muito simples para vocês. Eu faço parte do grupo de mentoria do STAC, né? Inclusive recomendo, se você é colega médico, é exclusivo para médicos ou estudantes de medicina, em que lá a gente tem um grupo com diversos especialistas. Um deles são 2 cardiologistas, que são o Vidigal e o Gifone. Sugiro também que vocês sigam esses 2 no Instagram. E já há anos que eles falam de uma análise do coração que a gente chama eco com speckle tracking e esforço miocárdico, que é para avaliar basicamente o estresse miocárdico, que é o quê? A capacidade do coração deformar e contrair normalmente com e sem esforço. Normalmente, o cara que é usuário de esteroides, principalmente de doses suprafisiológicas e durante longos períodos, esse cara tem alguma alteração nesse coração, que os exames tradicionais, exames de coração, o eco tradicional, não veem. A gente só consegue ver no eco com essas 2 técnicas especiais. E eu fui aprender isso lá na mentoria do STAC. Sabe quantos médicos eu ouvi falar disso aqui no Ceará? E olha que eu não atuo na área, eu estou falando de médicos que atuam na área. Nenhum. Eu fui o primeiro cara a falar e mostrar no meu Instagram, estou indo aqui na avaliação, falei com um cardiologista que fez o curso com esses 2 lá em Recife, conversei com o cara, marquei de fazer o exame, e depois que eu comecei e que eu falei para os atletas, para as pessoas que eu conhecia, o quão importante era fazer esse tipo de avaliação, até para prevenir, tentar remediar ou tentar controlar danos por conta do uso de esteroides. Depois que eu comecei, isso virou uma onda. E aí todo atleta de bodybuilding que usa esteroides foi atrás de fazer esse exame do coração. E assim, é um conhecimento que quem atua na área deveria saber, deveria pedir para o seu paciente. Eu que não atuo, fui atrás de estudar, fui atrás de entender por quê. Porque eu gosto da área, porque eu sou curioso. Mas, porra, o cara que trabalha com isso não sabe, não pede. Entende por que eu sempre não aceitei fazer esse tipo de consulta antes de eu me julgar ser capaz de fazer isso? Por isso que nesse ano eu parei de produzir conteúdo, porque eu fui estudar e focar só para minha residência. E o conteúdo para a prova de residência são as 5 grandes áreas da medicina, né? Que é clínica médica, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria e preventiva, que é a parte do SUS. Nada disso daí tem a ver com medicina esportiva. E eu tive que fazer uma dedicação completa, 100%, para poder conseguir passar na prova de residência. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de janeiro. Eu ainda não tive nenhum resultado concreto. Eu estou com 2 boas chances mesmo de entrar em 2 residências muito boas. Eu espero que eu consiga. Eu vou liberar esse vídeo quando? Depois que eu tiver passado. Então você já vai saber. E se você quer saber, você segue lá no meu Instagram, que é @joão_diniz. Então, quando eu achar que estou bom o suficiente para atuar na medicina esportiva, eu vou vir falar para vocês. Mas a mensagem que eu quero mandar para você, colega médico que está me assistindo, cara, investe na tua residência. Assim, eu consigo contar na mão, assim, em uma mão, os médicos que atuam na medicina esportiva e não têm residência, mas que realmente são caras bons. São bons. Cabe em uma mão. Só que são pessoas fora da curva. São caras completamente fora da curva. Eu não sou um cara fora da curva. Eu sou sempre o cara que fez o padrão, que fez o básico e repetidamente vem fazendo o básico e vem dando certo. Eu não sou um cara fora da curva. Então eu recomendo também que vocês façam
a especialização de vocês, a residência. Não se confiem só em pós-graduação. Pós-graduação é muito bom para preencher as lacunas que faltaram durante a residência. A residência ela vai construir a base da sua especialidade. A pós-graduação ela vai preenchendo as falhas que não houve na residência. Toda residência tem falha. E aí você vai preenchendo com curso, com pós-graduação, com congresso, com mentoria. Mas não dá para usar essas outras áreas sem a residência e achar que vai ser um grande médico do esporte. Porque você não vai. Sempre se leve como a regra e não como a exceção. Existe uma frase muito legal que eu aprendi, é que a exceção é a regra do tolo. A exceção é a regra do tolo. Então, você achar que é sempre a exceção, está errado. Não tem como ser. É estatisticamente impossível. Então, se leve como a regra. Faça a residência. Eu sei que trabalhar 12 horas, muitas vezes plantão noturno, puxado, em emergência, não é uma coisa boa. Não é legal dormir fora de casa. Não é legal passar 12 horas no hospital com zoada, muitas vezes locais insalubres, para ganhar ali seus 1.000 e pouquinho, coisa que você às vezes ganharia em uma consulta de 1 hora no seu consultório, no ar-condicionado, sem estresse nenhum. Eu sei disso. Mas aí, uma coisa que tem que falar mais alto para você é a sua moral. E essa moral sua, ela é construída, se você não recebeu essa orientação de família, você pode adquirir isso depois da vida adulta. E dizer, não, eu não me sinto capacitado para fazer isso, então eu não vou fazer. Primeiro eu vou me capacitar e depois eu opto por atuar na área. Foi isso que eu decidi fazer. Esses 12 minutos que eu estou falando aqui é só para explicar por que eu não atuei antes na medicina esportiva. E por que eu estou voltando agora. Porque quando eu engatar na minha residência, eu vou começar a aprender muito mais. A minha curva de aprendizado vai ser muito superior. E com essa curva de aprendizado maior, eu vou conseguir ajudar você que sempre me aperreou para fazer a consulta, para se acompanhar comigo. E eu vou poder te ajudar. Mas eu quero primeiro garantir minha residência. Quando eu garantir minha residência, a gente começa a trabalhar. E aí eu espero fazer um trabalho não bom. Eu espero fazer um trabalho excelente. Certo? Por esse vídeo é isso. Tamo junto, falou e fui.